Agora sim. Aí. Falei pra você, acho que você tá sem internet aí, hein? Não, a internet tá segue, rapaz, é o melhor que tem. E aí, pastor, me fala o que que tá acontecendo no UPA, velho? Olha, o que saiu a vídeo hoje, né, é uma situação que já está há algum tempo, que é um represamento de pacientes que deveriam estar regulados para o hospital regional ou para outra unidade qualquer do estado e estão ficando na UPA. Por que eu falo represamento? Porque a UPA é porta aberta e é a porta de entrada. Então, a pessoa passou mal, pode ser desde cardíaco até uma dor de estômago, vai chegar lá na UPA, né? É a UPA, tá? Não é a UPA, né? A UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E quando chega, se o problema é mais grave, que vai demandar uma internação, que vai demandar uma observação que ultrapasse 24 horas, ela é para ser encaminhada para o hospital regional. Aí você fala assim, mas tem criança lá que não era para mais de 24 horas, era para tomar um soro, alguma coisa assim. Pois bem, essas crianças que até poderiam ficar por 12 horas ou até 24 horas na UPA, elas não têm vaga dentro da UPA porque as camas, as macas, elas são ocupadas com pacientes que deveriam estar no regional. Só para exemplificar, nós temos pacientes que ficam 5, 6 dias na UPA, ou seja, ultrapassando em muito as 24 horas. Temos pacientes intubados na UPA, que é um procedimento que, via de regra, só deveria ser feito em ambiente hospitalar. A UPA não é hospital. Na pandemia foi feita muita intubação na UPA, mas era um regime de extrema exceção, tá? Mas não é ambiente hospitalar. E quando eu tenho esse paciente, por exemplo, entubado, 4 pacientes entubados na UPA, obviamente aquelas macas que ele está usando, que era para fazer o atendimento temporário dos outros, não pode usar. Então, não é só esse, tá? Mas um dos grandes problemas hoje da sobrecarga de atendimento na nossa UPA é a falta de vagas para as médias e altas complexidades no Hospital Regional e outros hospitais do Estado. Então, pastor, mas só que, cara, mas qual é a solução? O pessoal quer solução, cara, isso que é foda. Ninguém tá criticando, ó, pessoal, fique bem ciente, ninguém tá criticando os funcionários do UPA, não tem nada a ver. Eles estão fazendo o que podem lá, entendeu? Eu acabei de conversar com a menina de lá de dentro, não posso expor ela e Os tal. funcionários, na Só que, verdade, estão trabalhando em 200%. Os servidores da UPA eles estão trabalhando muito além do que não só a competência deles, mas até mesmo a competência da própria unidade. A gente está falando só da UPA. Então, vamos lá. O conjunto de fatores, que obviamente a gente tem que identificar o problema para poder dar solução. Quem que a gente vai xingar? Quem que a gente vai cobrar? O que que vai ser proposto? Então, vamos lá. Primeiro que tem que xingar, né? Foi a desativação dos leitos de UTI e os leitos que foram montados no Hospital Regional durante a pandemia. Deixa eu só lembrar uma coisa para você. Teve muita cidade que na pandemia fez aqueles hospitais temporários, né? Com aquelas tendas. Você lembra disso daí? Lembra, né? Em 2020, 2021, que comecei a fazer aquelas tendas e tal. E aqui no Hospital Regional, o que foi feito? Foi feita uma ampliação dos leitos. Nós comemoramos isso, porque falamos assim, vai fazer ampliação durante a pandemia, quando terminar a pandemia, o que a gente vai ter? Mais leitos para atender a população. Mas o que aconteceu? O governo do estado desativou esses leitos, entende? Desativou os leitos do Hospital Regional, desativou leitos do Hospital São Luís, veja bem, o Hospital São Luís, que também era autônomo, passou a ser um anexo do regional e perdeu a maioria dos leitos. Praticamente ficou reduzido a uma minoria de leitos. E tudo isso impacta na UPA, porque não é só Cáceres. Cuiabá também tem redução de leite, Colíder, as cidades que têm hospital regional tiveram redução de leitos. Consequentemente, quando você tem um paciente que precisa regular, vou lembrar, imagine uma pessoa entubada, deveria estar na UPA? Né? Nenhuma, né? E lá estava com 4 pessoas entubadas, respirando por aparelho, respirando dopada por aparelho. Não é um ambiente hospitalar, vou voltar a dizer. Então, o maior erro que aconteceu, todos os tempos, ter desativado os leitos que já existiam, que já estavam prontos, funcionando no Hospital Regional e ter fechado alas do Hospital São Luís. Isso é um problema. Quem tem que resolver isso? O governo do Estado. Outro problema que a gente tem. Hoje, por exemplo, foi feriado nas unidades de saúde, na maioria das unidades de saúde. Consequentemente, a pessoa que até tinha algum problema que ela poderia atender naquela unidade, ela foi para onde? Na UPA, claro. no, Né?
Quem está com dor pode ser desde uma dor de cabeça, uma dor no pé, não importa. Ela vai procurar atendimento. Se eu tenho uma unidade de saúde que está lá, porta aberta, ela pode ser atendida lá, mas fazer encaixe, seja como for, mas se a unidade está fechada, ela vai acabar indo para a UPA. Então, nós temos um outro problema, que isso não é do Estado, isso é um problema do município. É a contenção desses pacientes, dar atendimento para a pessoa que está com azia antes que ela tenha úlcera. E isso a gente tem que fazer com o primeiro atendimento nas unidades básicas, na saúde básica, lá onde a pessoa ela sentiu azia, ela vai marcar lá no postinho e vai ter atendimento. Aí o médico vai encaminhar para o especialista. O que acontece hoje? Ela não tem um atendimento, não vai para o especialista, o caso dela agrava, e aí quando ela tiver com a úlcera, ela vai para onde? Para a UPA. E tudo isso daí é muito mais caro para o município fazer. Então a gente tem a parte do Estado, tem a parte do município. Aí chega lá na UPA, nós estamos com outro problema agora. Até estava na tela aqui, os nossos boletins epidemiológicos estão mostrando o altíssimo nível de infestação do Aedes aegypti em todas as casas. A UPA está com muita gente com dengue. Lil, você lembra, você viu a Polícia Militar comemorando 100 dias sem nenhuma pessoa morrer em casa? Você viu isso aí? Não viu? Pois é. 100 dias, nenhum óbito por arma de fogo, nenhum homicídio em casa. E morreram 2 pessoas em cárcere de dengue. Você entende que a gente está lutando contra o crime? Ok, tem que lutar. Mas a gente tem que ter outras frentes de luta também. Nós estamos perdendo vida. Na saúde. Pelo que eu entendi, tudo que você falou aí, pastor, então eles economizaram. A intenção deu uma economizada e a saúde está no estado que está aí. Precário. Você sabe que morreu um recém-nascido ontem, sim, eu acho. Com certeza. É como eu estou falando, a UPA não é para ficar com um recém-nascido nem uma hora numa situação daquela. Entende? Não tem como ficar. Mas aí, o que o município vai fazer? Quando chegar amanhã, vai falar, não, seu caso é complexo, não vai entrar na UPA? Você acha que é aceitável isso? Não é. Não. Entende? Então, estou falando o seguinte, tem um problema, esse é o problema. A gente tem problema, por exemplo, eu falei da questão da dengue, que gerou um outro problema, que é falta de soro. Você sabe que eu vou lá conferir a medicação, toda a medicação que chega, você pode olhar no verso das notas fiscais, tem lá meu carinho. Eu vou lá, eu conto o remédio, conto a medicação, a gente devolve o que veio errado, devolve o que está com prazo de validade perto de vencer. Né? O que acontece? Não está tendo quantidade de soro suficiente para atender a cidade. O fornecedor... O investimento do governo do Estado está pouco, né? O investimento do governo do Estado está zero. O investimento do governo do Estado está zero. Tem que ir para ser pouco, teria que ter alguma coisa. Na verdade, ele está desmontando o atendimento estadual. Né? A gente tinha um atendimento melhor, põe isso na sua cabeça. Em 2021, nós tínhamos melhor estrutura hospitalar em Cáceres do que agora em 2025. Mas melhor assim, muito mais leitos, muito mais condições de atender. Então, eu tenho a população que aumenta, eu tenho a população que adoece, e eu tenho um governo do Estado que desmonta o seu atendimento, qual vai ser a consequência? É o colapso mesmo na saúde, infelizmente. Mas como eu falei, isso é só uma das razões, tem várias. Mas se eu for resolver problema, eu quero pegar das maiores razões para as menores. E essa é a maior razão. Hoje não era para ter nenhum paciente internado na UPA. Que não pode. Eu falei com a Elisa esses dias, o Totó está me devendo uma ida lá na rádio. Ela me explicou a situação. Não existe paciente estar internado no UPA. Não existe. Justamente, não existe. Mas é o que a gente está tendo. E aí, quem está padecendo com isso daí? Não é questão de falar que a culpa é de A, a culpa é de B. Como eu falei, que é a parte do município, tem que ser feita. A gente tem que resolver. Mas quem sofre com isso, no fim das contas, é a população. Nós não, hoje, quando a pessoa fala assim, a Cáceres não tem hospital municipal. É mentira. A UPA hoje é um hospital municipal. Porque se ela está internando, ela está fazendo um procedimento, ela é um hospital municipal. Né? O que a gente não está tendo é a UPA. Por quê? Porque a pessoa chega para tomar, por exemplo, fazer uma inalação, uma criança, ou para tomar um soro lá que é para durar 6 horas, não tem maca, porque está ocupado na internação, e vai para a cadeira, vai para debaixo da pia, vai naquelas condições lá que a gente viu, infelizmente. Infelizmente, tem gente que não gosta que mostre ainda, fica bravo. Tem que mostrar. Tem que mostrar a realidade. A consciência do governador, isso aí. Lil, se a gente não está com um remédio na mão, porque a gente é do legislativo, a gente faz fiscalizar. A imprensa faz fiscalizar. Se a gente não está com remédio na mão, a gente não pode fazer o curativo, mas a gente tem que mostrar onde está a ferida. Porque quem pode fazer o curativo chama-se Eliene Mauro Mendes.
Inclusive, os dois são amigos. Entende? Eles é que podem fazer o curativo. Nós temos que mostrar mesmo onde está a ferida. Doa quem doer, né? Eu só não queria que doesse na população. Não é questão de briga nem de nada. A gente está aqui para apresentar soluções. Não pode ser. Quem pode sofrer não é a população. E estão sofrendo, viu? Eu sei. Estão sofrendo e. Mas é como eu te falei. Eles pedem isso. Você fez a postagem. Eu não sou. Você sabe muito bem disso. Eu não sou vereador de estar em porta de UPA, de estar ajeitando exame, ajeitando nada. O que eu quero é resolver, que resolva para todos. Nós temos que ter solução para todos, para que as pessoas não precisem do assistencialista, para que não precise furar fila, para que tenha exame, para que tenha consulta. Então, nesse meio, sempre que você precisar, você quiser esclarecer qualquer coisa e eu puder ajudar, muito antes de ser vereador, eu já era do Conselho Municipal de Saúde, eu lido com a saúde, eu cobro as coisas da saúde, o que você precisar, a gente abre. E como você falou para mim, você fez seus questionamentos. Eu falei, será que isso interessa? Não é interessante a gente já divulgar isso para todo mundo? Então, esse meio aqui da live, acho que foi bem adequado, tá? Eu agradeço por ter sido procurado. E a próxima vez aparece lá na rádio para a gente conversar e atingir a zona rural também, que é muito importante também, para estar por dentro. Sim, vamos ajeitar uma agenda. Na hora que você chamar... Beleza. Valeu, obrigadão, fica com Deus.